E chega mais para mais um Pod Café. Hoje eu tô como convidada especial, interessantíssima, gente. Vocês vão amar conhecer, que é a Luana Lourençon. Antes dela se apresentar, eu só queria falar algumas coisas, gente. Ó, ela é top voice no LinkedIn, até anotei aqui. Ela é creator, ela é master coach, mentora de carreira, especialista em comunicação e facilitadora corporativa. Luana, obrigada. Gente, olha só, gente, um papo maravilhoso hoje. Muita coisa pra gente falar, muita dúvida pra gente esclarecer. E, gente, ó, eu só queria falar que se você quer se destacar na sua empresa que você trabalha, se você quer fazer uma transição de carreira, né, Luana? Sim. Ou se você quer também mudar de emprego, esse vídeo é pra você. Então fica aqui que, ó, você vai ter muita dica e muito papo bom hoje, né? Combinado, é esse o nosso propósito. E só antes da Luana se apresentar, eu queria pedir, se você tá no YouTube nos assistindo, pra você deixar o seu like, pra você se inscrever no nosso canal, que a gente tá começando agora e essa ajuda pra gente é muito importante, né? Com certeza. E conteúdo bom tem que ser compartilhado. Quanto mais curtida, mais gente fica sabendo. Exatamente. Então vamos lá, Luana, obrigada por ter vindo mais uma vez. Eu queria que você se apresentasse, como um todo mesmo, para as mulheres, né? Que esse Pod Café é exclusivamente para mulheres. E eu queria que você se apresentasse para as mulheres que a gente está falando hoje te conhecer. Perfeito, vamos lá. Feliz de estar aqui, Érica. Obrigada pelo convite. Obrigada. Muito gostoso a gente fazer esse compartilhamento de rede. A gente chama isso muito mais do que networking. Eu falo que é a inteligência de rede. A gente compartilha conhecimento, a gente acessa mais pessoas ficam sabendo sobre coisas diferentes. E, como você comentou, eu sou LinkedIn Top Voice, que são os influenciadores oficiais dessa rede corporativa que eu amo. Sou facilitadora corporativa, então dou treinamento dentro de empresas e atuo como Master Coach Mentora de Carreira, desenvolvendo toda essa estratégia de recolocação, de transição e com foco no desenvolvimento de uma competência que é a comunicação, que eu considero que é a competência mais importante hoje no mundo do trabalho, inclusive comprovada com pesquisas. Nesse ano de 2023 é a competência mais desejada pelas empresas. Maravilhoso isso. E quero comentar que ao longo da nossa vida a gente vai passando por várias transições e adaptações de carreira. E como o nosso público hoje são mulheres, quero comentar que a minha última transição de carreira ela aconteceu muito por conta da maternidade. Quando a gente se conheceu, a gente conversou um pouco. E eu sentia essa angústia, poxa, eu passo muitas horas longe dos meus filhos, e tudo é possível, desde que a gente tenha uma base consolidada de autoconhecimento, alimente a nossa autoestima, alimente a nossa autoconfiança, tenha clareza das possibilidades e crie um plano de ação para isso acontecer. Então me conta, você trabalhava CLT, assim, como é que foi, assim, até você chegar nesse processo de ser coach de carreira, como é que foi essa sua jornada? Essa jornada, ela é, bom, gente, é antiga, né? Onde a gente não precisa contar a idade. Mas eu sou formada em jornalismo e comecei a minha carreira trabalhando como repórter de TV. Sério, gente, sempre foi um sonho meu. Eu amava. Gente, eu amava também. Foi uma das minhas dúvidas quando eu fui fazer vestibular. Sim, é uma delícia. É uma área muito gostosa, uma faculdade muito gostosa. E na época eu morava na minha cidade, chama Jundiaí, no interior de São Paulo. E eu tinha um medo. E aí tem muito do perfil de cada pessoa. Eu sou uma pessoa conservadora. Apesar de eu ter coragem de fazer algumas coisas, eu sou muito pé no chão. E eu tinha uma coisa muito clara, uma crença que eu tinha, que era: o jornalismo, ele é uma loteria. Ou a pessoa vive de subemprego em cidades do interior, ou seja, precisa trabalhar muito para ter a vida que eu queria ter. Ou eu ganho na Mega Sena e consigo ser vista por uma grande emissora. E eu não queria correr o risco, eu tinha medo. E aí hoje eu sei que isso é uma baita de uma crença limitante e tava tudo bem se eu tivesse tido coragem, teria dado tudo certo. Mas eu escolhi ir para um caminho mais conservador, que foi o mundo corporativo. No interior de São Paulo tinha muita empresa, mercado industrial com muita oportunidade, e fui para essa área. Então eu sempre estive dentro da área de gestão de pessoas, mas no princípio na área de comunicação. Então fazia jornal interno, fazia eventos, muito na área de comunicação, lidava com imprensa.
na época no setor automotivo, e fui pegando gosto pela área de pessoas. Fui gostando, fui para uma outra empresa depois, no setor de infraestrutura, de rodovias, aeroportos. E o tempo foi passando e tive a oportunidade de me mudar para Juiz de Fora e trabalhei por 8 anos no segmento siderúrgico. Caramba, sério? E foi uma delícia, assim. E você se mudou, assim, pra cá com a sua família ou você veio sozinha? Eu, na verdade, conheci meu atual marido lá em São Paulo. Aham. E ele falou, Luana, eu preciso ir pra Juiz de Fora, mas você tem que ir comigo. Eu falei, bom, então vamos. Que legal, Luana. E aí a gente planejou, né? Eu sou bem pé no chão, a gente planejou, se muito legal. E aí eu tive a oportunidade de vir. E aí nesse tempo de mundo corporativo, eu atuei um tempo ainda na comunicação, mas sempre com viés de desenvolvimento, e tive a oportunidade nos últimos 4 anos atuar como parceira de negócios, ou seja, a gente desenvolvia pessoas para ocuparem novas posições. Nossa, sensacional. Para preparar sucessores, é uma delícia. E aí, com a maternidade, eu comecei a me questionar, não sobre o que eu gostava de fazer, mas sobre o formato. Sim, eu acho que muitas mães, assim, eu não vou falar todas não, mas quem é mãe aí vai entender a gente, né? Quando nasce um bebê, a gente nasce o nosso bebê, na verdade, a gente se questiona tudo na nossa vida. Tudo passa pelo, né, de novo, fica tudo meio embaralhado. Tudo. É impressionante. E aconteceu isso, gente. Não é que eu não gosto mais de trabalhar, não é que eu não queira mais trabalhar. Eu não me imagino sem fazer o que eu faço. Mas comecei a questionar, gente, será que é o melhor formato e tal? E aí o Ivan, meu filho mais velho, nasceu em 2017 e eu comecei a me questionar. E aí meu marido falou assim, por que você não abre uma empresa ou vem trabalhar comigo? Não, mas também não é o que eu quero. E aí eu fui fazer as formações em carreira para eu entender como funcionava a vida das pessoas que não trabalhavam no mundo corporativo, porque para mim era uma coisa assim, o mundo corporativo é o que tem. A única coisa que existe. E aí fui me formar como Master Coach, conheci gente, assim, pessoas incríveis que trabalhavam de forma autônoma. E eu falava, gente, isso existe. Que sonho, né? É possível. E aí, aplicando na minha vida o que eu ensino hoje, no método que eu chamo Profissional 5 Estrelas, eu percebi que eu precisava de uma data. E aí, em casa, a gente conversou, eu e o João, meu marido, e a gente falou assim, não, já sei. Já, data é quando o nosso segundo filho nascer. E aí, eu engravidei, eu tinha 9 meses pra buscar de missão. E bateu um certo. E aí você teve aquele tempo mesmo, que talvez se a gente não se programar, né? Eu acho que isso é muito importante também, de você falar assim, que a gente tem que realmente, como você falou, você pé no chão, e essa programação, essa organização faz toda a diferença, né? Com certeza. E é muito do perfil de cada pessoa. Tem pessoas que são 4 perfis universais e um deles é o planejador, que é algo forte em mim. Tem pessoas que são mais dominantes, mais executoras. Isso aqui não é mais pra mim. E, né, eu acho que eu sou essa pessoa. Eu não sei. Eu vou me encontrar talvez esse perfil. E deu certo, né? A Laura nasceu e eu queria avisar a empresa antes de eu voltar, que eu não voltaria. Até para eles se programarem. E aí, quando eu pedi demissão em fevereiro de 2020, assinei os papéis, aquela coisa toda, e em março veio a pandemia. Sim, verdade. Então, eu falei, bom, meu negócio é online, queira ou não queira. E aí, isso me facilitou, na verdade, me deu uma luz. Comecei, como boa jornalista, a produzir conteúdo no LinkedIn, descobri que ali eu consegui encontrar profissionais que precisavam de mim. De você, sim. E a coisa começou a acontecer e hoje, 3 anos depois, me considero uma empresária, porque eu consegui sair daquela mentalidade CLT, que não tem nada de errado. Tem muitas pessoas felizes e vários profissionais, inclusive, que eu admiro, pra me tornar essa pessoa que é, sim, uma profissional liberal, mas tem uma empresa, são coisas diferentes, né? Sim, com certeza. E hoje em dia, aí você tem sua empresa mesmo, abriu, isso que eu ia perguntar, se você tinha aberto a empresa, tipo Simples, tal, sim, ou MEI. Sim, quando eu comecei a pesquisar, a gente abriu a Simples e eu comecei... E você começou? Antes, muito atendendo profissionais, no que a gente chama de programa de coaching mesmo, individual, que é algo que eu faço até hoje e gosto. Mas comecei também a fazer abordagem com os RHs das empresas. Sim, entendi. E tem também a questão da produção de conteúdo, porque no LinkedIn, muitas empresas patrocinam conteúdo mesmo. Que legal! Isso já, um exemplo.
uma empresa da área de TI, que na época precisava muito formar profissionais para entregar para o mercado, porque tem um monte de vaga. Eles me contrataram, a gente fez uma campanha com Que lives, massa. com artigo, para as pessoas ficarem sabendo dessa Aham, que oportunidade. existe, né? Nossa, assim, é legal o LinkedIn. Eu nunca tinha olhado dessa forma, né? Eu uso como usuária, mas como criadora de conteúdo do LinkedIn é interessante demais. E principalmente pro que você fala, né? É muito importante. E me fala aqui uma coisa, quais os principais desafios que as pessoas enfrentam ao buscar a recolocação, né? A recolocação. Ou transição de carreira também, vamos falar dos dois. Sim. Recolocação profissional e transição de carreira. O que você acha que é o mais difícil? O mais difícil é enfrentar o luto de uma oportunidade perdida. Nossa. Eu vejo que a principal dor é muito comum, e a gente está falando aqui entre mulheres, infelizmente hoje a gente sabe o que acontece. Por exemplo, mulher voltou de uma licença maternidade e de repente ela chegou lá e o emprego dela não estava mais lá. Isso acontece. Nossa, isso acontece demais, gente. É uma coisa assim. Eu não sei exatamente a porcentagem das mulheres, mas isso é uma coisa que eu gostaria muito de falar também. Sobre as empresas, né? Que a gente até falou isso com a Gabi e com a Norma no dia que a gente estava aqui conversando. E a Gabi até falou uma frase muito, muito boa sobre isso, que ela falou: se os chefes, né, se os donos das empresas soubessem o nível da mulher, como a gente volta da maternidade, eles não demitiriam, porque a gente volta igual a fênix, né, cheio de força, vitalidade. Só que as pessoas não acham isso, né, infelizmente. E acontece muito isso. Sim. A profissional, depois da maternidade, ela é mais produtiva, porque ela gerencia melhor o tempo dela. Ela é mais madura em vários aspectos. Eu, por exemplo, percebi muito o quanto a minha comunicação, no sentido de posicionamento, mudou. Antes eu relevava muito as coisas. Eu voltei da licença maternidade. Cara, eu tive um conflito com a Érica. Ô, Érica, vamos resolver? Senta aqui. Não gostei que você me falou isso. Eu achei que o impacto foi esse. Eu adoro você. E pra gente não ter... Vamos resolver? Exatamente. Eu acho que a gente quer otimizar o nosso tempo. Sim. Porque a gente não tem tempo de ficar com bobeirinha, com conversinha. Eu lembro que eu até falei isso com minha irmã uma vez, quando eu voltei a trabalhar, né, após maternidade, nossa, o meu tempo, ele valia tanto, o tempo que eu tava ali, ele valia tanto pra mim, que eu conseguia render muito mais, que às vezes, quando eu não era mãe ainda, eu às vezes procrastinava, levava naquilo mais na corda bamba, mas não, eu tinha pouco tempo. Então é aquele pouco tempo que eu tinha pra fazer tudo que eu tinha que fazer. Então, assim, eu rendia muito mais. E era uma coisa que a gente só descobre depois que a gente é mãe, né? Total, e isso é uma coisa impressionante. E como o mundo ele é muito machista, e o percentual de líderes homens é muito maior do que as mulheres, nós temos vieses inconscientes, e isso com relação a vários públicos: a gênero, mulher, a orientação sexual, a diversidade de raça. Hoje é um assunto que tem sido muito falado, muito trabalhado, e a mulher ainda sofre. Então, eu conheço várias mulheres que se tornaram empreendedoras não porque tinham um sonho, mas porque não se encontravam mais no mercado de trabalho CLT, porque ele é muito quadradinho. Sim, você verdade. Trabalhar 8 horas por dia e você não tem flexibilidade para levar seu filho ao médico. Nossa, isso que eu ia falar agora. Essa questão do filho no médico, quando o filho tá doente, isso acontece, eu acho que, eu não sei, tá? É uma opinião minha, mas eu acho que esse sistema não vai demorar muito, ele vai ter que mudar. Porque a gente vê isso, a gente tem funcionários também na cadeia de produção, e eu acho que, como é muita mulher trabalhando, isso acaba prejudicando muito o trabalho, porque elas acabam saindo dos seus empregos, né? Que seriam pessoas importantes pra gente, né, na fábrica, para realmente ter uma vida mais leve, para realmente conseguir administrar filho e carreira. Então, eu até falei isso com o Maurício outro dia, meu marido, eu acho que esse sistema ele vai ter que se adaptar, porque é o que todo mundo quer. Sim. Né? É o que toda mulher quer. Sim. E hoje, o que aconteceu? No mundo, de 2020 para cá, os casos do que a gente chama de burnout, que são o esgotamento mental, eles cresceram muito. Então, as empresas começaram, duas tendências do futuro do trabalho: a criar políticas de diversidade, e aí não vamos questionar a forma, mas muitas empresas têm cotas.
até 2025, X% das mulheres, dos cargos de liderança precisam ser ocupados por mulheres. Não sabemos se estarão prontas ou não, porque até então a gente fazia um mundo liderado por homens, então tem toda uma fase de maturação. Fecha parênteses. Não vamos entrar nesse assunto específico. Mas existe a política de diversidade que está crescendo muito, ou seja, cada vez mais a gente vai ter mais entrada, a gente está vivendo um processo disruptivo nesse momento. E tem a questão da nova geração chegando. A geração Z é uma geração que trabalha muito mais com propósito, eles querem se conectar à cultura da empresa, tem uma questão de valores muito forte. Então, cada vez mais, os empreendedores e os líderes executivos vão ter que se adaptar. Até então, a gente estava vivendo a revolução 4.0, que a tecnologia é muito ligada à indústria. Agora a gente vive a sociedade 5.0, que são as pessoas no centro usando o melhor da tecnologia. Sensacional. Então, tem posições que o horário é importante. Por exemplo, a Erika tem loja. A loja tem horário para abrir e para fechar. Exatamente, sim. Mas existem posições que não necessariamente é o horário que determina aquela produtividade. Exatamente. E quando a gente cria uma cultura colaborativa e a gente volta no horário fixo, as pessoas se ajudam. Isso é uma coisa muito gostosa. E a gente está começando essa construção sim. com mais consciência. Com mais consciência. Eu acho que isso está mudando. Eu acredito que a gente está nesse processo, sabe? E você pega, assim, na mentoria, muitas mulheres para serem nessa transição de carreira. Como é que é assim, a questão de homem e mulher? Você pega mais mulheres ou mais homens? Muito. 70% das pessoas que eu atendo são mulheres. E os dilemas das mulheres, eles são um pouco diferentes dos dilemas dos homens. Os homens chegam, e é muito engraçado, porque todo mundo sofre numa sociedade machista. O homem, ele sente muita pressão do eu preciso ser bem-sucedido. Sim. Eu que sustento a casa. Então, muitas vezes, eles chegam com uma fragilidade, uma vulnerabilidade que ali eles podem se abrir. Eles não estão conversando com uma pessoa de dentro da empresa que ela está representando uma instituição ali. Não, ele está contratando alguém, está investindo num processo, então ele pode falar mais abertamente. Então, essa é a dor do homem. A dor da mulher é a questão da independência. É muito ruim a gente sentir que a gente depende de alguém. É verdade. E tem a questão do dar conta de tudo, equilibrar todos os pratinhos. Sim. Porque acaba que numa sociedade machista, a mulher ela fica sobrecarregada com uma série de papéis que acabam sendo nossos, e isso também está mudando. Pelo menos assim, na minha estrutura familiar, eu percebo que o meu marido ele não é uma pessoa que ajuda, ele é uma pessoa que tem as atribuições dele. Sim, lá em casa também. Como eu também trabalho e a gente, né, a nossa família ela é bem dividida, né, nas coisas, nas tarefas, e eu não me sinto tão sobrecarregada. Porque às vezes as pessoas falam, como é que você dá conta, né? De dois empregos que há em dia o Pó de Café e ter 2 filhas e tal. Falam, não, porque meu marido, ele faz, né? Ele me ajuda, não me ajuda, ele faz a parte dele, exatamente. E isso ajuda muito. E aí, voltando na questão das mulheres, eu percebo muito isso. Mulheres fragilizadas com a sobrecarga do mundo corporativo, que não dá flexibilidade, e elas buscam essa flexibilidade. Então, muitas fazem transição de carreira mesmo. Vou dar um exemplo super legal. Eu atendi uma pessoa muito querida, que veio de uma das empresas que eu trabalhei, é de lá que ela me conhece, também jornalista da área de comunicação, tinha uma carreira incrível, super admirável. E ela falou, Luana, eu não consigo estar com a minha família. Sabe assim, às vezes sobra só o final de semana para fazer muita coisa e tal, eu tô me sentindo sobrecarregada. E na empresa que eu estou, eu não tenho flexibilidade alguma. E isso tá me deixando muito sobrecarregada. E aí a gente fez toda uma estrutura e ela planejou. E hoje ela é influenciadora digital na área de culinária. Que legal, aqui gente. Então ela já começou a monetizar, tá rolando. Então é o canal do YouTube, é o perfil do Instagram. E ela recebe para divulgar os parceiros através das receitas dela. Gente, que bacana! Muito legal. Então, e aí ela fez toda essa... Me explica, assim. Ela fez toda essa mentoria com você. Você faz desde quando até quando, assim? A mentoria, ela vai... Como é que funciona?
Eu pego normalmente a pessoa insatisfeita. Aham. Às vezes ela tem alguma clareza do que ela quer. E às vezes não. E às vezes não. Aham. Só sei que onde eu tô não tá legal. Caramba! Ela veio com uma seguinte insatisfação, Luana. Não tô feliz, não aguento mais essa vida. Sou jornalista e gosto de cozinhar. Não sei o que isso vira. Nossa, difícil, hein? E aí Difícil. E aí dura quanto tempo, assim? No caso dela, a gente reuniu em 10, como era individual, a gente reuniu em 10 sessões. Uhum. E aí, ao final, ela tinha todo o planejamento, a gente tinha o nome da empresa, a gente tinha o plano de negócios inicial e a gente tinha o plano de ação e desenvolvimento. Então, ela sabia os conhecimentos técnicos que ela precisava buscar, quanto que ela ia investir. Nossa. E quando ela ia pedir demissão, que era uma coisa importante. Então, qual é a conta? Ó, se eu pedir demissão em dezembro, eu já vou estar com o CNPJ aberto. Uhum. Só que a empresa não começa a te dar lucro na hora, Sim. no momento. Então tá, eu tenho que ter guardado pelo menos 6 salários do que eu ganho hoje pra eu estruturar e fazer o negócio acontecer. Então ela fez tudo isso. Aí quando ela pediu demissão, ela me ligou, ela falou, ó, ai, já meu tá Deus, conversado, né? agora vai. Agora vai. E aí passaram alguns meses, e ela estava estudando e tal, se dedicando, ela fez uma pequena obra na casa dela e tal, o marido dela super empolgado com o novo projeto, e aí começou. Foi super Nossa, legal. eu tô assim, olhando pra você e te vendo falar que eu acho tão legal a gente trazer esse tema, sabe por quê? Porque nem eu sabia que isso poderia ter alguém pra me ajudar, né? Pra estruturar isso. A gente não conhece, a gente que tá naquela função do dia a dia, eu acredito que muitas mulheres vão ficar sabendo hoje que existe esse tipo de serviço, que existe essa mentoria, que existe essa ajuda, porque você, pelo visto, você pega na mão e fala, vamos que vai dar certo. Então, você, além de você ajudar a pessoa a se descobrir no autoconhecimento, você também ajuda na organização, no planejamento, faz assim que vai dar certo, né? Pra pessoa não, simplesmente não senão ela perde muito, né? As perdas são muito grandes. Se ela simplesmente der um burnout e ela falar, cansei, quero ir embora do meu emprego e pedir demissão, as perdas são muito grandes, né? Financeiramente, às vezes traumas, às vezes várias, né? É claro que às vezes eu acredito, tá? Que não tem jeito. Muitas pessoas acabam fazendo isso porque chegam realmente no esgotamento. Sim. Né? Sim. E é necessário, às vezes, realmente sair, porque às vezes é um ambiente tóxico, é uma empresa ruim, enfim. Mas eu acho que se você puder fazer com planejamento e se você puder pensar nessa jornada, nessa trajetória, sem dúvida, Sim, é muito melhor para todo mundo, sim, né? E acontece muito também da pessoa chegar, Luana, eu gosto do mundo corporativo, eu me sinto segura, porque aí é perfil, e é o que a gente chama de âncoras de carreira. Tem pessoas que têm essa coisa mais da criatividade, topa o risco do empreendedorismo, porque é claro que a gente se estrutura, mas a gente tem que vender, a gente dá um passo, são vários pratinhos girando, né? Sim. É a operação, é a produção, é a entrega, é a venda, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E tem pessoas que têm a questão da estabilidade financeira, mas que é um valor, é algo necessário, elas se sentem felizes e satisfeitas no mundo corporativo. Mas acontece muito do profissional chegar e, como você falou, eu estou num ambiente tóxico, já não me identifico mais com a cultura da empresa, só que a autoconfiança está lá embaixo, porque a pessoa não se sente bem ali, ela começa a achar que o problema é ela. Então é uma construção e é uma delícia quando a pessoa se encontra, vai para um outro ambiente que tem tudo a ver com ela. Tô até com uma pessoa em mente que é mulher, que viveu exatamente isso. Ela trabalhou por 8 anos numa empresa e aí com a pandemia todas as pessoas foram para o home office. E essa mãe, ela é mãe de gêmeos, hoje os gêmeos estão com 5 anos mais ou menos. E quando ela foi para o home office, ela ficou encantada. Ela falou, gente, é claro que eu não estou com eles o tempo todo, mas eu consigo vê-los tomar café, eu almoçar com eles, eu levo na escola, eu busco na escola e bato todas as minhas metas e entrego e faço o que eu preciso fazer. Só que a empresa voltou para o escritório num discurso assim, quem quiser continuar trabalhando em casa pode ficar, mas o recado real não era esse.
Então, do nada, ela perdeu o emprego. Caramba! E aí, Porque- não, é porque tem essa situação também, porque às vezes você perde o emprego, né? Sim, Não só de você sair, sim. isso acontece. E foi algo não transparente, porque a empresa, na verdade, queria que todos voltassem, deu a opção para quem Nossa, não é. voltasse, provavelmente porque queria fazer algum ajuste e testou as pessoas, né? Eu imagino, pelo contexto que a gente tem acesso, que tenha sido isso. E foi muito interessante, porque conversando nos encontros, ela falou assim, foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu não teria coragem. Legal. Aham. Então, muitas vezes, você que está nos ouvindo e pensa e já viveu a questão da demissão, a demissão muitas vezes é uma oportunidade de você criar uma vida que você não criaria se isso não tivesse acontecido. Exatamente. É uma forma de você realmente parar e repensar. Será que eu tô no caminho certo? Sim. Né? Será que eu... E às vezes, assim, é o que a gente já falou isso em outro Pod Café. Às vezes você tem realmente um dom e você não imagina que você pode ganhar dinheiro daquele dom, sabe? Eu entrevistei a Memeri e hoje em dia ela fez a transição de carreira porque ela faz cerâmica. Que legal. Cerâmicas pintadas, então é totalmente artístico. Ela usou o dom dela de pintar, sabe? Então, assim, é também um Pod Café muito legal. Vou colocar aqui pra vocês, quem tá no YouTube pra poder assistir, vou colocar Legal. a abinha aqui pra quem quiser. E foi muito legal que ela entendeu que o dom dela, ela poderia ganhar dinheiro com esse dom. Então, isso, eu acredito que muitas mulheres acabam, às vezes, numa situação como, né, foi demitida. E às vezes descobre que tem um dom e pode realmente ganhar, às vezes até mais dinheiro do que ganhava antes, né? Com certeza, com certeza. E as pessoas têm muito preconceito, né, Luana, quando você vai fazer a transição de carreira. Como é que funciona isso, assim? Muito. O que acontece? Todos nós viemos de alguma família e é natural, todos nós passamos por conflitos de gerações dentro das nossas famílias. Então, por exemplo, eu fui criada para conseguir um bom emprego, para ter estabilidade financeira, para construir tudo que eu queria. Então, quando eu pedi demissão, meus pais, apesar de há muito tempo eu ser independente, eles falaram, Luana, eu não acredito que você vai fazer isso. É uma resistência muito grande. Sim, sim. Imagina, né? Acho que de todo mundo, assim, quando você fala, eu vou seguir carreira solo agora, não vou ficar mais no CLT. Sim. Dá uma assustada, né? E eu ficava muito presa. Nossa, será que eu tô errada? Será que eu tô pensando coisas que... Né? Será que a maternidade me deixou meio fora do né? Exatamente. E aí eu comecei a olhar as pessoas que estavam do outro lado. Não, peraí, mas tem gente que fez esse caminho e deu certo. Tem gente que fez esse caminho e tá numa condição de vida melhor do que antes. Será que eu tô errada? E então você tem que reformular suas crenças. Muitas vezes aquilo que você cresceu acreditando, você tem que começar a questionar. E não é que as pessoas que te ensinaram estão erradas. É que a visão de mundo delas é diferente. Forma, é diferente, elas viveram num momento econômico diferente. E então a gente tem que questionar para ver e buscar, é claro, informação que traga um contexto que faça sentido para você tomar a decisão. E aí foi muito engraçado que eu abri a empresa, comecei a trabalhar e tal. E no começo é muito difícil. Estatisticamente, o negócio começa a dar lucro depois de 2 anos. Então, fui e aí surgiu uma oportunidade para eu voltar para o mundo corporativo, para trabalhar numa empresa muito legal. E eu neguei. Nossa! E aí meus pais falaram, Luana, você tá doida? Nossa! Eu não acredito que você vai negar, uma oportunidade dessa não vai aparecer de novo e tal. E aí hoje eu sei que foi a melhor decisão que eu tomei. Então, a gente tem que persistir, não é insistir. Insistir é ficar dando murro em ponta de faca. O persistir eu preciso ajustar, eu preciso trabalhar melhor aqui e persistir nesse caminho até chegar no meu objetivo. Exatamente. Conserta o que precisa ser consertado, né? Vai arrumando pelo caminho, vai melhorando, buscando melhorar também cada vez mais, né? E eu acho que nesse caso também de transição de carreira, eu acho que a gente tem que acreditar muito na gente, né, Luana? Muito. Muita autoestima, autoconfiança, reformulação de crenças e acreditar
E sempre ter referências positivas. Positivas, Eu vejo isso porque, assim, o Pó de Café não é uma transição de carreira porque eu, né, concilio com a Indy, então, assim, eu não penso em deixar a Indy nunca, que a Indy é minha filha. Mas o Pó de Café foi um novo formato de vida que eu sempre quis trazer, conteúdos interessantes, sabe, que pudessem agregar valor na vida das mulheres. Então, quando eu comecei também com o Pó de Café, foi aquela coisa, e aí, sabe? Mas eu sempre acreditei muito, acredito ainda até hoje que o Pó de Café vai dar certo. Então eu acho que é isso que move a gente, né? É você realmente acreditar que aquilo vai dar certo. Senão você desiste, né? São muitos desafios todos os dias, né? Sim. Tem uma frase do Tony Robbins, que é uma grande referência na área de desenvolvimento humano, que ele fala assim: se você acredita que você está certo ou acredita que você não está certo, de qualquer forma você está certo. Ou seja, aliás, se você acredita que você pode ou acredita que você não pode, de toda forma você está certo. É verdade. É verdade. É verdade. Nossa, maravilhoso. Essa frase faz todo sentido. Gente, basta você acreditar, sabe? E eu acho que isso vale pra tudo, né? Tanto pra recolocação, quanto pra transição de carreira, quanto pra melhorias, né, no seu ambiente de trabalho. E eu queria que você desse dicas, assim, pra quem quer fazer transição de carreira, porque eu acredito que tem muitas mulheres que têm medo. É aquilo que a gente estava falando, né? Aquele receio. Ou porque acabou de ser demitida, ou porque acabou de estar naquele puerpério e tá sem saber se volta. É realmente uma situação muito angustiante. Aquele momento da decisão, sabe? Que você toma a decisão de não quero mais o emprego que eu tinha para começar uma jornada como empreendedora ou fazendo qualquer outra coisa. Quais são as dicas que você pode dar? Primeira dica é realmente acreditar em você. A segunda dica é entender que a gente vai passar por transições de carreira. Existe um estudo do Fórum Econômico Mundial que aponta que as pessoas que hoje estão no ensino fundamental, elas vão passar por 14 transições de carreira ao longo da vida. Sério? Então, nós vamos passar por isso. A gente já passou. Quando eu olho para trás... a gente vai evoluindo, né? Sim. Então, a mudança é algo certo. E quanto mais a gente perceber que isso é real, mais vai dando coragem pra gente mudar. Então, a dica que eu dou é: questione as suas crenças. Questione aquilo que você cresceu acreditando e pergunte: poxa, mas isso faz sentido mesmo? Ou será que hoje o mundo mudou e eu posso ampliar a minha visão? Segundo ponto, sempre invista no autoconhecimento. O autoconhecimento, a autoconfiança e o autodesenvolvimento são pilares muito importantes para qualquer carreira, para qualquer formato de trabalho, porque a gente precisa se reinventar o tempo todo. Sim. Quem trabalha no mundo CLT, no mundo corporativo, as competências exigidas pelas empresas, elas vão se atualizando ao longo do tempo. Quem é empreendedor também precisa desenvolver uma série de aspectos, precisa saber o que vai delegar ou não, porque muitas vezes eu vejo empreendedores insatisfeitos ou angustiados. Sim. Porque eles delegam uma parte que eles gostam de fazer. Sim, verdade. Então é muito importante a gente entender quais são os seus dons, quais são os seus talentos e como isso pode virar um trabalho, que seja um emprego, que seja uma prestação de serviço, enfim, todo um entendimento do que você é e o que você pode fazer com isso para ser feliz e, é claro, para sobreviver e sustentar sua família. Porque tem isso, né? É equilibrar o ser feliz no trabalho com, né, a rentabilidade. Exatamente. Eu acho que é o mais difícil, talvez, né? Da gente conseguir equilibrar. E isso você também coloca na sua mentoria, né? Todas as possibilidades, tipo, quanto que você pode ganhar com isso, qual o valor. Sim, porque acontece muito, e aí eu vou entrar num outro assunto que chama autossabotagem. Mas é muito importante também a autossabotagem. Sim, e muitas vezes a gente se sabota. Eu vou dar um exemplo de quando eu anunciei a minha demissão na empresa. Algumas colegas me chamaram e falaram assim: mas você pode, né? Tipo assim, como se eu tivesse uma vida super... Ou alguém por trás pra te... E de fato eu tinha me planejado para isso, só que a questão não é essa. A questão é a crença de quem fez o comentário. Ela acredita que ela não pode. Se ela acredita que ela não pode, o destino dela já está traçado. E a autossabotagem, ela acontece de várias formas. Existem vários sabotadores cúmplices do nosso crítico interno.
E uma delas é o sabotador vítima. Então, aquela vozinha que fala assim, pra Érica é tudo mais fácil, eu nunca vou chegar no nível da Érica. Nossa, maravilhoso isso. Então, a gente sempre compara o nosso bastidor com o do palco do outro. Ou seja, se você tá assistindo o Pod Café de pijama no seu sofá, sem maquiagem, sem pentear o cabelo, saiba que você não tá fazendo a comparação certa. Exatamente. Vai pro quarto, se arruma, passa uma maquiagem. Exatamente. E aí sim, você não deve se comparar, mas se você for fazer isso, faça de uma forma justa. E a gente sempre pode começar do jeito que for possível. Então, muitas transições de carreira acontecem com a pessoa tendo que formar a reserva de segurança dela. Por exemplo, a minha transição de carreira demorou 2 anos e meio. Sim, foi um entendi. processo. E todos nós temos condição de estruturar isso, respeitando, é claro. Eu sou uma pessoa super planejada, então pra mim não era um sofrimento. Tem pessoas que são mais imediatistas, mas também dá pra fazer. E é respeitar a nossa essência, lidar com a nossa mente sabotadora, criar um plano, acreditar aí. Exatamente. Até assim, acho que todo mundo passa pelos sabotadores, né? Eu também tenho alguns sabotadores que me impedem, não que me impedem, mas que me atrapalham, sabe? Tanto na minha carreira como na minha vida, crenças também, que você falou. E a gente conseguir trabalhar isso todos os dias da nossa vida, porque é um trabalho diário, é muito importante. E a terapia, a gente sempre fala que a terapia é sempre um bom aliado, né, gente? Todo Pod Café a gente acaba falando, a gente sempre cai no mesmo assunto, gente, façam terapia, justamente para ajudar nessas comparações desnecessárias, né, nesses sabotadores, Sim. né, e agora mudando de assunto, assim, voltando pro assunto, você falou lá no começo que a comunicação ela é uma competência muito importante para as empresas hoje. E não só para as empresas, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de redes sociais, mas antes eu queria que você desse dicas, né, de comunicação na sua empresa, assim, ou na empresa que você trabalha, ou no CLT, ou também na parte empreendedora. Quais são as dicas para você falar em público, para você se desbloquear, sabe? Até para mim, gente. Eu tô nessa dica aí, vou pegar, vou anotar. Vamos lá. Eu tenho um método de comunicação assertiva e em 3 pilares. E quem aplica o método dá certo. O primeiro método começa olhando para dentro. Por que eu penso, por que estruturei o método dessa forma? Muitas vezes, justamente por causa da comparação, a pessoa o profissional vinha e falava assim, Luana, eu até queria me comunicar bem, mas eu sou uma pessoa muito tímida, muito introspectiva. Então, na empresa em que eu trabalho, as pessoas se sobressaem mais porque elas são mais extrovertidas e elas têm mais capacidade de vender a si próprio. Ok. Aí eu ia atender uma pessoa com perfil comunicador. E elas diziam assim, Luana, eu até queria me comunicar bem. Só que sabe o que acontece? Eu sou muito expansivo, muito extrovertido, muito espontâneo. E aí as pessoas não me levam a sério. Olha porque só. eu brinco o tempo todo. Ou seja, autossabotagem pura em diferentes perfis. Então, o primeiro passo é olhar para dentro e entender as suas potencialidades e onde você peca pelo excesso daquela característica. As características que nós temos são neutras. A gente que escolhe se a gente vai usar na luz ou na sombra. Nossa, sensacional. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente entender que a comunicação é sobre o outro. Então, tem um livro que eu amo, é um livro de cabeceira, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro ele é literalmente centenário, ele é de 1929, sabe? Nossa, eu já ouvi falar muito desse livro, mas agora eu vou ler com certeza porque você tá falando. E ele é uma delícia, assim, é uma leitura atual, por incrível que pareça. Eu tenho uma versão antiga, dizem que existe uma edição que eles adaptaram para o mundo digital. Fantástico. Nossa, que legal! E esse livro, ele me trouxe essa perspectiva. Quando a gente interage com o outro quer, na verdade, saber sobre ele. É muito comum a gente ir para uma conversa e a pessoa fala assim, nossa, a Érica é tão bacana, ela é tão atenciosa. Por quê? Você ouviu o outro. Muitas vezes a gente tem a ânsia de falar, enquanto na verdade, às vezes, o que a gente tem que fazer é ouvir. Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar são estratégias realmente de influenciar, de persuadir, de entender o momento certo de falar, de checar se a pessoa entendeu o que você falou.
Porque muitos conflitos dentro do ambiente corporativo se dão por esses ruídos, a gente chama de ruído de comunicação. Verdade, ruído de comunicação. Então, tem vários exemplos das empresas que eu trabalhei que são engraçados. Teve uma vez eu trabalhei numa empresa que o diretor ele era muito agitado, muito bravo, e ele chegou para a secretária dele com um monte de papéis que ele estava estudando para uma reunião super importante do dia seguinte, e ele falou assim, dá um jeito nisso para mim. Gente, o quê? Ela, com medo, não perguntou. Ela picotou todos os papéis, enquanto na verdade ele queria que ela encadernasse a apostila, sei lá o que era. Gente, é só um ruído. E aí isso vai desgastando mega a ruído, relação. né? Exatamente. E às vezes a gente tem mania de achar que as pessoas... Como a gente delega para líderes, né? A gente delega e a gente tem mania de achar que as pessoas estão na mesma vibração que você. Então, na verdade, quase que tem que adivinhar, né? A gente tem essa mania. Graças a Deus, eu tento me comunicar da melhor forma possível, porque eu sei dessa importância. Mas mesmo assim, a gente tem a mania de achar que a pessoa está acompanhando o nosso raciocínio, que já está lá embaixo. E aí, quando a gente vai falar com a pessoa, quê? Exatamente isso, sabe? Aí tem hora que eu paro, não. Peraí, é porque aí tem que começar lá do começo, porque eu pensei nisso por causa disso. A gente tem um pensamento muito acelerado. Sim. E a gente quer que as pessoas acompanhem. E a gente precisa realmente, é muito importante a gente se comunicar e até a forma de falar. Porque, às vezes, eu tô falando isso porque eu também trabalho numa empresa, né? Então, eu lido com isso todos os dias. E eu lido com mulheres todos os dias. Como é difícil. Então, assim, às vezes uma coisa que você fala... se sair atravessado, pode dar um problema, mas tão grande. Não, mas na confecção. Na confecção. Na confecção inteira, aquilo vai reverberando. Quando você vê, você falou de uma forma um pouco mais impetuosa, não sei se é essa palavra, mas assim, você deu um pouco mais de firmeza, a pessoa, nossa, a Erika tá brava, não, aquilo vai espalhando de uma forma, você fala, não, gente, não era isso que eu quis dizer, calma, sabe? Sim. Não foi nesse intuito. Às vezes realmente eu tava naquele momento um pouco mais agitada, mas e isso é muito importante. Então, assim, tem 10, 12 anos que eu trabalho em uma empresa, a gente vai se adaptando à forma de falar, sabe? E, assim, né, é um pouco da minha experiência também. Mas, assim, nunca, assim, a minha forma de trabalhar, nunca ser arrogante, nem rude e nem gritar. Nunca ninguém que trabalhou comigo vai falar que eu já gritei. Sim, entendeu? É um valor pra você. É um valor pra mim e, assim, nossa, é uma coisa que eu acredito muito. Nunca alguém vai falar, nossa, trabalhei com a Erika, ela gritou comigo, ou ela me tratou mal, ou ela me chamou de alguma coisa, sabe? Numa empresa. Então, eu acho que a comunicação dessa forma, infelizmente, a gente ainda vê pessoas que trabalham dessa forma. Sim. Né? E no mundo corporativo, existem hoje o que a gente chama de canal de denúncias. E eu vejo algumas empresas evoluindo. Os canais de denúncia funcionando e os líderes sendo demitidos. Nossa, isso é bacana. Principalmente os líderes mais antigos, né? Sim. Eu acredito. Né? E homens, né? Eu acredito que sim. Infelizmente. É uma cultura antiga e... paternalista, não? Como é que é a palavra? Machista mesmo. Machista. E do mesmo jeito que você falou, é um valor meu, eu não grito, eu não agrido. Por vezes essas pessoas têm crenças do tipo, se eu não gritar e se eu não falar firme, a pessoa não vai me respeitar. Me respeitar ou fazer o que eu tô falando, enfim. O tempo todo são crenças. Isso que você acredita é realmente condizendo que o mundo que a gente vive hoje? Será que você não tem que se adaptar? Então, o tempo todo a gente precisa se fazer essas perguntas. Né? O que você está fazendo aí é o que está rolando mesmo? Exatamente. Exatamente. E a gente tem que entender também que a gente vive num mundo diferente. Sim. Né? A nova geração está chegando e até para a nossa geração também se adaptar. Né? Tem muitas coisas novas aí que nós precisamos nos adaptar. Né? Não só de essa questão de comunicação, mas toda a forma mesmo da gente se relacionar. Né? Com certeza. Para finalizar, as dicas para quem quer falar em público e quer realmente se destacar, né? Porque eu acredito que quanto mais você sabe falar em público e domina essa arte da comunicação, mais você se destaca no mercado. Quais são as últimas dicas que você pode dar pra gente? Vou dar 2 dicas, uma de comunicação para evitar os ruídos que a gente estava falando e a outra para se destacar na hora de se posicionar. A dica do ruído é
especialmente se você que está nos ouvindo tiver uma posição de liderança em algum momento. Todas nós somos líderes de várias formas. E quando você estiver pedindo algo, delegando algo, você não vai perguntar assim, Érica, você entendeu? Que a Érica vai falar assim, vou falar assim com ela. Só para ver se eu fui clara. Me conta qual que é o próximo passo que a gente vai fazer. Que aí você faz a outra pessoa falar. Sim, porque aí isso evita. E eu faço essa pergunta sempre no final da sessão. A gente tem um desafio quando é atendimento individual. E eu pergunto sempre para a pessoa, só para eu saber se eu fui clara com você. Qual é o desafio dessa semana? E às vezes a pessoa traz coisas diferentes. Imagino, realmente. Nossa, muito legal essa dica. E aí não é porque eu falei errado, é porque a gente se comunicou, pode ser, aliás, não necessariamente eu expliquei da forma correta, eu posso... Sim, a gente também, às vezes a pessoa entendeu uma coisa completamente diferente do que você... Do que a gente queria que ela entendesse. E aí é muito legal, porque é uma forma de você se reestruturar. Não, peraí, se a pessoa entendeu isso, pode ser que eu também tenha um ponto de melhoria aqui. Então é uma muito dica legal. de ouro. Muito legal. Sobre você se posicionar e ter destaque. Todos nós nos posicionamos em alguns momentos. Não existe bastidor nessa vida, minha gente. Mesmo que você trabalhe numa área técnica, você vai participar de reunião, você vai ter momentos em que você vai representar a empresa que você trabalha. Exatamente. Tempos de rede social, você vai se posicionar sobre algum assunto. E uma dica de ouro que eu ensino é você agrupar os seus pensamentos, que é exatamente o que a Érica trouxe. Então, ela, antes da gente gravar o Pó de Café, ela me mandou uma lista com 7 ou 8 perguntas. E isso é agrupar a nossa linha de raciocínio. Quando você vai se apresentar e você agrupa, pessoal, eu vou falar sobre 4 pontos importantes. Você organiza as suas ideias, isso faz com que você se comunique de uma forma mais assertiva e você prepara o público para receber aquela informação. Interessante. Uma dica também que Nossa, muito boa. Funciona. Funciona e eu vou trabalhar mais nisso. Eu já trabalho nisso, mas eu vou trabalhar mais. Eu acho que vai ser muito bom para mim também. Sim, a gente organiza e você gera uma expectativa no público. Peraí, ela não falou da quarta dica ainda, eu vou ficar até o final. Exatamente. E agora, queria falar um pouquinho das redes sociais, né, que hoje em dia é de suma importância para todos os tipos de trabalho, CLT, para quem está no CLT também usa, né, acaba usando para promover a imagem pessoal. E eu queria saber algumas dicas de como que a pessoa pode aproveitar as redes sociais e as plataformas online para realmente se promover e, assim, se destacar, promover a própria imagem. O que você pode falar um pouquinho pra gente? Érica, eu gosto muito do LinkedIn, que é a maior rede social corporativa do mundo. Hoje o LinkedIn tem 60 milhões de usuários. Caramba! Nós somos o 4º país do mundo com mais representatividade. Se a gente considerar que os primeiros são a China, a Índia e os Estados Unidos, gente, a China e a Índia tem mais gente que aqui, ou seja, proporcionalmente o Brasil realmente está bombando. E é uma rede que é interessante para quem trabalha CLT, para quem trabalha no mundo corporativo e para quem vende algum tipo de serviço para pessoas no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com carreira, comunicação, o LinkedIn é a minha rede. É a sua rede, exatamente. Onde funciona para mim. Mas mesmo em outras redes, vamos supor que uma mulher está procurando, fazendo uma transição de carreira, ainda sem ideia, perdeu o emprego e ela fala, não, vou representar uma marca e ser uma vendedora autônoma. Você está sendo vista o tempo todo e o tempo todo as pessoas estão julgando a sua imagem, então tome cuidado. Há muitos anos atrás, quando essa questão da rede social começou a ser difundida, eu assisti uma palestra, eu ainda trabalhava em São Paulo e a pessoa, o consultor de mídia social, ele falou assim, quando você vai expor algo na sua rede social, exponha algo que você não teria vergonha se sua avó visse. Legal, muito legal. É uma dica interessante, especialmente quando a gente fala de vida pessoal. Sim. E especificamente o LinkedIn, as pessoas usam muito quando estão procurando emprego. Sim. E a grande verdade é que ali é ambiente de você aprender, de você fazer networking. O que eu percebo muito, tá me vendo até uma pessoa que eu conheço, uma mulher em mente. Ela trabalha numa grande empresa há muitos anos e ela sempre compartilhou no LinkedIn assuntos sobre inovação, que era um assunto que ela gostava muito e ela era da qualidade, da área de qualidade
numa planta industrial. E aí, o que começou a acontecer internamente? Os dirigentes corporativos começaram a ver os conteúdos que ela estava compartilhando. Nossa! E fizeram um convite para ela. Estamos abrindo uma unidade de inovação e a gente quer que você venha para cá. A gente vai negociar a sua saída da sua unidade. Caramba! Então ela foi promovida através do LinkedIn. Do LinkedIn e internamente. Ou seja, é uma vitrine, é uma forma das pessoas verem o que você gosta de fazer. Outra coisa, muito cuidado com o que você curte e o que você comenta, porque isso pode ser rastreado. Sério? No LinkedIn? No LinkedIn. Ou em tudo? No Instagram também, mas no LinkedIn é mais claro. Por exemplo, se eu visito o seu perfil e clico numa aba que chama Atividades, eu consigo ver tudo que você curtiu ou comentou. Caramba, isso acaba dizendo contra você. Isso é interessante, hein? Sim. Então vamos supor que eu entro no perfil da Erika, nosso perfil é lindo, a foto é linda, o histórico é super agregador, eu fico fã dela. Aí eu vou lá nas atividades e vejo que ela tá envolvida em todas as tretas de política, futebol, religião. Eu vou falar assim, melhor não contratar. Melhor não contratar. Melhor não trazer pra minha equipe, se for uma questão interna. Então, muito cuidado. Tudo que a gente diz em redes sociais pode ter uma visibilidade muito grande e isso pode ser contra ou a favor do seu objetivo. Exatamente. Então, seja estratégico. E me conta aqui, do LinkedIn. As pessoas realmente contratam pelo LinkedIn? Rola mesmo essa contratação das empresas grandes? Rola. Eu vou contar o caso de uma pessoa que me contratou, uma mulher. Estou contando só o caso de mulher. Eu acho ótimo, gente. E foi muito engraçado, porque ela é minha amiga pessoal. E a gente saiu um dia, também é mãe, com as crianças. E ela falou assim, Luana, eu tô procurando emprego. E aí eu me candidato, mas não dá certo. E aí eu só ouvi e fui visitar o perfil do LinkedIn dela. Aí eu liguei pra ela. Vamos chamar ela de Cecília. Cecília, a mulher maravilhosa que você é não é a mulher que eu tô vendo nesse perfil. Porque assim, a foto tá ruim, o título tá ruim, a capa tá ruim, tá assim. Não diz, esse mulherão que você é, essa baita de essa profissional, com a bagagem. Ela não tá conseguindo mostrar aquilo tudo, né? Que ela tinha de bom. E é técnico. Então, assim, peraí, né? Vamos fazer um negócio legal? E aí foi muito engraçado, porque ela tava angustiada, tinha 2 meses que ela tinha começado a procurar e não acontecia. E aí a gente começou a fazer um trabalho juntas. A gente reestruturou o currículo, reestruturou o LinkedIn. De repente o negócio começou a acontecer. Nossa! E ela foi contratada pela LinkedIn. Empresa dos sonhos, remoto, que era o jeito que ela queria. Então foi muito, muito legal. Funciona. Você precisa de estratégia e precisa de persistência. Eu falo que recolocação é igual ao processo de vendas. O processo de vendas, para você receber um sim, você recebe muitos nãos. E o processo de recolocação também é assim. E não é porque você é um profissional ruim, é porque a vaga ela precisa ter aderência a você. Muitas vezes acontece, o profissional é maravilhoso, mas não é o que a gente está precisando, gente. Acontece, realmente. Todo adulto aqui, acontece, tá tudo bem. Exatamente. E você acha que o currículo, né, no LinkedIn faz toda a diferença, né? Faz. É importante a gente contar uma história. Me veio agora à mente um homem, tá? Mas esse caso é muito gostoso de contar. Ele tem 60 e pouquinhos anos, trabalhou por mais de 30, quase 40 anos na mesma organização. E aí ele me ligou, ele falou assim, Luana, vamos elaborar minha transição de carreira? Porque eu quero continuar trabalhando, mas eu não quero mais trabalhar no mundo corporativo, porque eu quero diminuir o ritmo. E foi muito legal, porque a gente construiu o LinkedIn dele contando os desafios que ele viveu em cada unidade operacional que ele trabalhou. Então foi muito gostoso. E na sua mentoria você também ajuda nisso. Quando você vai nesse processo de recolocação, você ajuda a pessoa a construir o LinkedIn, tudo para deixar ali perfeito. Sim. De acordo com o objetivo dela. Nesse caso, não era recolocação, e sim vender a consultoria dele. Então a gente tinha que falar assim, essa pessoa que tem muita bagagem, sabe tudo sobre processo industrial, elaboração de processos empresariais. Então a gente contou com uma estratégia diferente da recolocação e foi muito engraçado. Gente, muito legal. Eu, assim, já quero várias coisas, inclusive já quero essa mentoria. Eu quero a mentoria pra mim, porque eu quero realmente me desenvolver pessoalmente. Eu acho que pra quem quer
se desenvolver, né? As suas habilidades pessoais, tudo que você tá falando faz sentido na minha vida, sabe? Então, eu tô achando muito legal. Ai, que delícia. E, gente, particularmente hoje eu tô aqui, né, conversando com uma mulher que é especialista em comunicação. Eu tô aqui tremendo na base. Fique Eu tô tranquila, aqui, ó. Você tá arrasando, Érica. Eu tô aqui tremendo na base. Geralmente eu fico mais relaxada, mas hoje eu tô um pouco mais nervosa porque eu tô falando com uma especialista em comunicação. Inclusive, já quero a mentoria da comunicação, tá? Combinado. Quero um curso aí, quero alguma coisa voltada pra isso. Porque eu gosto muito de... Igual as meninas da Oficina Bissalt, eu fiz a mentoria com elas. Então, a gente vai formando essa rede mesmo, sabe? De apoio. E, assim, pra mim, na minha vida, eu gosto de pegar serviços de pessoas que eu convivo, de mulheres que eu admiro. Isso faz toda a diferença, sabe? Né? Verdadeiro, tanto que eu estou Gente, mais linda Indy. aqui, né, gente? Olha, o cinto, a camisa. Gente, maravilhosa. Gente, Que mulherão, né? Que mulherão, gente. Eu tô, assim, realmente encantada, impactada com o seu conhecimento. obrigada. Nossa, realmente, eu acho que agregou muito, tanto na minha vida, quanto na vida de várias mulheres que vão ver esse vídeo. Esse vídeo, agora, como tá no YouTube, ele vai ficar, né, por anos. Então, daqui a alguns anos vão ter mulheres vendo esse vídeo. Então, eu só quero te agradecer, Luana, por todas as dicas, por tanto conteúdo maravilhoso, sabe? Eu espero que vocês, né, realmente aí consigam absorver o melhor da Luana. Eu tô aqui absorvendo tudo. E obrigada de novo, tá? Te agradeço. Amei te conhecer um pouco mais, do seu trabalho. Já vi que hoje, né, tem a sua live. Live Café com Carreira. Toda terça-feira, 5 da tarde. Gente, então, quem quiser, quem se interessar mais pelo assunto, né, segue a Luana. Fala suas redes, Luana, pro pessoal. Bom, Instagram, luana.lourencon. A gente pode... Assim, a gente coloca, LinkedIn também, Luana Lourençon. E YouTube também. Eu não sou tão ativa no YouTube, mas é um projeto. Breve, então muito legal. Também tem dica sobre carreira. E quem gostar desse conteúdo do Pod Café, comenta pra gente #valor, que aí a gente vai saber que tá gerando valor pra muita gente. Sim, interessante, muito legal, gente. Comenta aí. Quem assistiu até aqui, quem chegou até aqui, comenta #valor e #Pod Café também pra gente saber Com que você tava assistindo até o final. Com tá? certeza. E é isso, Luana. Obrigada mais Obrigada, uma vez. Kiki. Tá, gente? Ó, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Beijo, até mais.